o Sai de Baixo, sem dúvida, foi uma grande unanimidade na década de 90. Todo mundo parava para assistir, inclusive eu, que depois sofria no dia seguinte para ir para a escola. E eu gostaria de saber de vocês se houve algum tipo de preocupação para atualizar as piadas, porque as piadas da década de 90, elas tinham um tom classista, elas tinham algumas piadas com um tom machista. O Cala a Boca Magda, por exemplo, ainda cabe nos dias de hoje? Houve alguma mudança ou preocupação? O que eu acho, assim... Alô, tá dando pra ouvir? Tá. Sim. Abaixo isso aqui. Eu acho que o humor, em primeiro lugar, é uma ferramenta crítica absoluta. Você achar que o Caco e a Magda são para fazer propaganda de gente como Caco e Magda, eu acho um raciocínio curto. Curto não, estúpido. Eu tô sendo doce, trying to be. Então o que eu vejo muito hoje são as pessoas mirando e matando o bobo da corte, e não o rei. Entende? É óbvio que a Magda é uma crítica à mulher imbecilóide, que não faz nada, que é uma gostosa, que usa uma saia curta e que tá com o marido que rouba, mas ela não rouba. Mas ela usa a vida dele, que adora. É óbvio, o Brasil tá cheio disso. Então, mulheres assim, o bofe, ela é violentada, ela é agredida, e ela continua adorando. Quanto mais ela vê, ela fala, ai, que gostoso! Meu Deus, se isso não é uma crítica e a pessoa não se vê, de repente eu tô em casa, eu apanho meu marido, eu vejo aquilo e falo, caceta, eu sou isso. Não, a Magda não apanha, não. Ah, mas se você berrava, ela gostava. Não, apanhar é um pouco demais, não teve isso. Não apanha, não. Não teve. Isso é um pouco demais, a gente não consegue brincar com isso. Por exemplo, nunca houve, tem toda a razão, mas... ela gostava, ele fazia ela falava ela transforma em... Eu sempre entendi a Magda assim. É uma crítica, o Brasil é lotado de Cacos Antibes e suas respectivas o Brasil, Magdas. imagina, o Caco Isso. tem 10 mil Cacos em cada esquina. Eu conheço vários. Então eu acho que o Caco não existe como mudá-lo. Não há politicamente correto que enquadre Caco Antibes. Até porque ele acha politicamente correto coisa de pobre. Muito bom, muito bom. E depois tem essa coisa aí, quando começou o Miguel falando pobre, eu falava, Miguel, o que é isso? Ele me ensinou uma coisa muito legal. É ruim ser pobre. Pobreza é um troço ruim. O pobre é o primeiro a bater palma pra ele, porque o pobre se vê e repete, pô, finalmente alguém falou que ser pobre é de quinta. Essa atitude de, não vamos falar, não comenta aquele pobre, ele é limpinho, mas que graça. Gente simples, o pobre não tem direito de ser complicado, né? Além de pobre, ele é simples. Ele não é simples, ele é pobre. É uma questão transitória, mutável. Quem é pobre pode deixar de ser pobre e deve deixar de ser pobre. Então falar de pobre é bom porque o primeiro a dizer é isso aí, Miguel, eu vi nas ruas, é o pobre. É impressionante. Entendeu? Fica essa coisa... No começo, eu me lembro no começo, as pessoas falavam isso. Fala, Bela, isso vai dar problema. Não é? Porque já existia naquela época, entendeu? Eu me lembro logo no início que eu comecei com essa bobagem de falar, dessa brincadeira, de pobre, que eu falei, esse homem é um psicótico, ele come feijão e arrota peru, né? Então ele se acha um príncipe dinamarquês, uma coisa que... E aí eu achei, e as pessoas diziam, isso vai dar problema, isso vai dar problema. No terceiro programa no ar, eu me lembro que a gente foi almoçar ali perto da Augusta, ali perto do Procópio Ferreira, e a mulher que guardava o carro fala, Bela, fala de não sei o que pobre gosta muito. Começou a me dar coisas para eu falar. E assim, feliz E aí eu falei, que loucura. E eu falava coisas que eu via na minha família. Né? Coisas, o pão de camadas, né? Que se fazia muito. E que o sanduíche que cobria com pano de prato molhado para não ressecar. O Miguel tinha muito ódio, tem daquela bandeja coberta de papel laminado que o glacê do bolo borrava. Então, na verdade, eu acho que é a maneira de fazer também, né? Como eu falava de coisas que eu tinha vivido na minha infância, eu falava com afeto, havia uma costura de afeto dentro da patologia do Caco. Então eu acho que essa coisa do politicamente correto, a não ser coisas realmente estupro e assédios e não sei o quê, o resto... Que sempre foram horrorosas. Que sempre foram horrorosas e... Enfim,
e sempre foram denunciadas, na verdade, né? As pessoas aqui não ouviam, mas eu acho que o Caco existe, está aí. Ele tem raiva porque ele está preso na ala dos pobres, né? Na ala dos presos comuns, né? E não, né, quando ali do lado tem desembargadores, governadores, tem presos ricos também, né? Ele queria ir para os presos ricos, tem até uma piscininha. E a falta de estudos não é para ser inteligente, para ter uma carreira, é para ter um lugar melhor na cadeia. Na cadeia, claro. O filho é tão ordinário quanto, né? O Caquinho é tão vagabundo quanto o pai. Então eu acho que o politicamente correto para o Sai de Baixo não pega mesmo. Esse entendimento, ele vem à tona, né? Essa verdade vem à tona exatamente trazida por gente que vivenciou, né? Aqui não tem nenhum egrégio de berço de ouro. Todo mundo saiu de famílias classe média normal. Então, assim, nós seríamos os últimos a brincar com a coisa que nos atingiu, que nos afetou. Não, a gente cresceu, saímos de bairros pobres, Miguel lá da ilha, eu vindo do Ceará, um menino pobre puxando uma cachorrinha, enfim, e chupando gelo achando que era vidro. E aí, essa nova geração não conhece esse establishment, não conhece esse posicionamento de humor como uma ferramenta para ajudar a ganhar a consciência. É exatamente isso que o Miguel e a Marisa colocaram. A gente vai brincar, sim. A gente vai falar para essa nova galera que está chegando para discutir, refletir sobre isso. Né? É aquela história, tudo se tornou ofensivo. Contra quem? Contra quê? Contra quem? Contra aqueles que foram pegos em erros, em falha. Que erros? Aqueles que nós cometemos também quando não somos observados. Então, sim, a gente está no jogo, sabe? É preciso levar essa boa nova, essa notícia de que nem tudo é ofensivo, como que para justificar uma necessidade que a gente tem de contestar. Não. As coisas podem ser mais leves, podem haver uma relação... É a maneira como se diz. Como se fala. Né? Se você diz, se você está retratando um psicótico, como é o caso do Caco, mas se você faz com afeto e com verdade, com humanidade, se transforma aquele personagem em um ser humano, as pessoas compram e as pessoas entendem e não se sentem ofendidas. Nunca se sentiram comigo, nunca teve nenhum problema.